pessoal. Boa noite a todos. Agora, já boa noite, né? Primeiramente, gostaria aí de agradecer a todos por estar aqui conosco nesse webinar que preparamos para compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que podemos fazer diante desse desafio aí que estamos vivendo e como que a área tributária, de certa forma, também pode contribuir para a geração de caixa. É um momento muito sensível, é um momento que, para todos nós, é um grande aprendizado, mas, com certeza, todos nós, de alguma forma, temos a certeza de que, nesse momento, esse é o nosso, para não dizer o clichê, mas é a melhor expressão do momento, é o novo normal. Diante desse cenário, aí a ANEFAC ela já vem trabalhando considerando essa situação de normalidade, que é esse novo modelo, mas principalmente trabalhar sobre o que de fato podemos fazer. Então, nesta noite, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre, do ponto de vista tributário, o que de fato podemos contribuir para a geração de caixa para as empresas de forma geral. Eu sou Ednilson Apolinário, eu sou VP de tributos da ANEFAC e, primeiramente, mais uma vez, gostaria de agradecer o tempo de vocês, a disponibilidade de vocês para estarmos aqui neste bate-papo. Para quem não conhece a ANEFAC é uma associação de executivos de administração, contabilidade e finanças. Ela tem como propósito, principalmente, gerar networking de qualidade e também conteúdo para os profissionais que atuam nessas áreas. A ANEFAC ela tem presença nacional em diversos estados, em diversas cidades, e também já tem presença internacional na América do Sul e parcerias globais também, principalmente nos Estados Unidos e também na Europa. Nos Estados Unidos podemos citar o IMA, que é o Instituto Management Accountants, onde a ANEFAC tem uma parceria de longa data. A VP de Tributos, ela foi formada justamente há 2 anos, ela foi desmembrada da VP de Contabilidade justamente pela relevância que ela tem, pela abrangência que ela pode e faz dentro das companhias de forma geral e também da sociedade. Nesse contexto, a VP de Tributos, ela tem basicamente 3 eixos. O eixo de jurisprudência tributária permanente, nós temos um fórum em que mensalmente trazemos as principais decisões judiciais e comentamos elas num fórum mensal. Temos eventos como esse outro, que são temas do Comitê de Estudos Tributários, onde exploramos temas relevantes sobre diversas perspectivas, não só envolvendo tributos diretamente, mas também tributos como causando impacto em outras áreas, principalmente áreas contábeis, finanças, é o que a gente chama dentro da ANEFAC de atuação multidisciplinar. Pois nós, como tributaristas ou aqueles que de uma certa forma são impactados ou atuam na área tributária, já a longa data sabem que a área tributária ela em si não atua sozinha, mas ela tem que estar conectada com as demais áreas da empresa, principalmente o core business da empresa. Nesse sentido, a pauta de hoje ela vem justamente trazer essa visão de como que a área tributária também pode contribuir na geração de caixa. E aí, especificamente, na agenda de hoje, o meu colega, que é o Rodrigo Azaro, que também é juiz do Tribunal de Impostos e Taxas, como eu. Aliás, esse é um ponto interessante. A ANEFAC, no ano passado, ela foi credenciada como uma entidade representativa de contribuintes. Por isso, ela também pôde indicar alguns membros e associados da ANEFAC para ocuparem, representar a ANEFAC e principalmente os contribuintes nas discussões e principalmente aqui no estado de São Paulo, no Tribunal de Impostos e Taxas, relacionadas à questão das defesas de autos de infração, que é muito sensível para as empresas. Mas hoje, até passando mais rapidamente, hoje nós vamos receber aqui o Rodrigo, que vai comentar com a gente, não tem a pretensão aí de esgotar
todas as medidas que vêm sendo tomadas, mas ele vem passar para a gente algumas que, de fato, vêm sendo adotadas pelas empresas, visando melhorar ou diminuir o problema de caixa. O Rodrigo, que já está aqui, meu colega, Rodrigo Lazaro, ele é sócio da FCR Law, ele, como eu havia falado, também é juiz do Tribunal de Impostos e Taxas, ele é mestrando em tributação internacional pelo IBDT, também é membro de comissões especiais da OAB, do Contencioso Tributário e Aduaneiro, também tem MBA em tributação e especialização em Business Law pela Concordia University. Rodrigo, seja muito bem-vindo e passo para você a palavra para você explorar com a gente um pouquinho aí o que vem sendo feito do ponto de vista de contencioso e que, de fato, pode contribuir na geração de caixa para as empresas nesse momento tão sensível. Rodrigo, passo a palavra para você nesse momento. Muito obrigado, professor Apolinário. Eu que agradeço. É um grande prazer participar desse webinar. Agradeço a oportunidade de exposição desse tema que é muito sensível, como você bem adiantou. Agradeço especialmente ao presidente Milton Toledo, o superintendente Bolle Rosales, o professor Apolinário, que tão gentilmente fez o convite para participar desse webinar. A nossa dinâmica vai ser assim dividida. Nós vamos ter essa apresentação de 40 minutos e nos últimos 15 minutinhos nós vamos apresentar algumas respostas a perguntas que vocês forem fazendo durante o chat. Essas perguntas vão ser respondidas ao final da apresentação e o que eventualmente não for respondido hoje, a gente pode responder isso por e-mail para vocês. Então fique à vontade para enviar. Queria ver se todo mundo está ouvindo. Qualquer problema técnico, vocês podem contactar o pessoal da ANEFAC, o time está aqui disponível, eles podem ajudar vocês. E eu já faço um convite de antemão. Acabou a apresentação, já entra no site da ANEFAC, conheça mais sobre a entidade. Todos estão convidados para entender o seu objetivo, a extensão dos seus trabalhos. Com muito orgulho, faço parte, eu sou membro e é, de fato, muito engrandecedor participar de todos os eventos que a ANEFAC vem promovendo. Então, voltando para a agenda de hoje, espero que todos vejam a tela que eu estou compartilhando. Professor Apolinário, faz um ok se você está vendo a tela, por favor. Ok, muito obrigado. Então, como o professor trouxe, nós estamos fazendo isso à frente o professor está à frente da comissão que estuda questões tributárias. Também é possível vocês encontrarem mais informações sobre essa comissão dentro do site da ANEFAC, tá? Então, dividimos a agenda em 4. A ideia principal aqui é falar que a área fiscal pode contribuir nesse momento de dificuldade das empresas. A ideia é demonstrar que todos estão envolvidos nessa dificuldade que a pandemia hoje proporciona. Então, tanto o executivo, o judiciário, o legislativo, todos estão sensíveis às consequências jurídicas da calamidade pública. E o período da demora relacionada a isso é que está sendo hoje um objeto realmente à mão dos contribuintes para que eles possibilitem movimentar o judiciário e obter decisões favoráveis. Outras entidades e questões que são de interesse coletivo, também existe um movimento dessas entidades, inclusive a Fiesp e outros órgãos de interesse de toda a entidade empresarial, tentando buscar soluções relacionadas a esse tipo de demanda que realmente é cada vez mais sensível para o bolso de todo mundo, tá? Então, nós dividimos assim em 4 tópicos. O primeiro tópico, vocês podem ver que é oportunidades relacionadas à nova legislação. Então, são os atos que a gente consolidou os atos até aqui emitidos
relacionados ao Covid-19. Então, são socorros que foram já reconhecidos pelo poder público para socorrer esse momento de restrição ao caixa. No 2, temos medidas imediatas já disponíveis, então são oportunidades previstas na lei para essa situação de necessidade. O 3 é oportunidades para amenizar os reflexos negativos da pandemia. E 4, teses para afastar a tributação e a preservação de caixa. Então, alguns assuntos aqui são bastante controvertidos. Quem tiver realmente perguntas, pergunte, que isso realmente é bem salutar para todos chegarem ao entendimento de quão complicado é essa situação hoje da pandemia. Então, questões relacionadas a isso, provavelmente não é só relacionada à sua empresa, todos devem estar sofrendo isso, e esse tipo de contribuição que nós possamos dar aqui pode ser de grande valia para todos. Então, já no primeiro item, suspensão de tributos federais e parcelamentos, nós estamos falando já de medidas reconhecidas pelo governo. Nós já sabemos que o PIS e COFINS e a contribuição patronal de competência de março, abril e abril para pagamento em agosto e outubro já é uma medida já aprovada. Isso realmente tem um reflexo no caixa bem significativo. Nós tivemos o diferimento do FGTS, da competência de março a maio de 2020, com a possibilidade de parcelamento em 6 parcelas, todas para o dia 6 dos meses de julho a dezembro. Tivemos também a redução à metade das contribuições de terceiro, que são aquelas do 5S, com exceção do Sebrae, de abril até o final desse mês. Então, é possível que a gente já tenha esse incremento de caixa nos próximos meses. Os parcelamentos ordinários e especiais também foram objeto de postergação de pagamento. Então, essas parcelas vencendo de maio a junho foram prorrogadas para agosto até dezembro. Para o Simples Nacional, nós tivemos mais medidas do governo. Tivemos a prorrogação das competências de março até maio para outubro a dezembro. O ICMS e o ISS do Simples Nacional, de abril a junho, também foram objeto de postergação para julho a setembro. Então, são medidas importantes para consolidar o caixa e, nesse momento de pandemia, não é só o funcionário, o fornecedor e tudo mais, nós temos realmente a necessidade dessa preservação, principalmente na possibilidade de a gente honrar essas despesas que são realmente mais sensíveis. Então, quando existiu essa medida provisória do pleno emprego, essa possibilidade de você fazer essa postergação de pagamento de funcionários e tudo mais demonstra essa dificuldade de caixa nesse momento. O grande problema é que quando nós vamos na legislação estadual e municipal, se nós não o que a gente observa é que não existe um paralelo, que foi realmente grande preocupação do governo federal, não existe esse paralelo para os estados e municípios. O estado do Paraná foi um estado que prorrogou o pagamento do ICMS de março a maio para junho e agosto. O estado do Rio conseguiu uma medida para prorrogar os parcelamentos de débitos estaduais vincendos na época da pandemia. O Alagoas também teve uma medida semelhante, mas foi realmente medidas de muita timidez, realmente não socorre a situação que nós temos hoje para aliviar o caixa das empresas. Mesma situação para os municípios, nós vemos que o Rio de Janeiro conseguiu conceder alguns descontos e prorrogações de pagamento de débitos municipais. São Paulo teve um movimento para aprovar uma transação tributária, que é um modelo que nós vamos falar um pouquinho abaixo, mas essa transação tributária ainda não foi regulamentada e vai atingir apenas débitos inscritos de até R$510 mil. Então, dentro desse modelo de prorrogações de tributos e tudo mais, a gente vem observando que tanto o Estado como o município realmente não nos ajudou tanto nessa possibilidade de preservação de caixa. Então, quando nós vamos no item 4, débitos inscritos, aí sim existe realmente um movimento
da entidade federal para reconhecer modelos de pagamento e possibilidades de postergações de pagamento que podem realmente atender a necessidade do contribuinte nesse momento de pandemia. Quando nós observamos a possibilidade de concessão dessa transação ordinária, a transação ordinária é um acordo que é feito entre contribuintes e o fisco para viabilizar um encerramento de uma demanda em andamento. Então, existe uma pretensão do contribuinte, uma pretensão do ente federal. Essa transação é um modelo em que as pessoas fazem uma composição e encerram alguma contenda em potencial ou efetiva que já exista. Dentro da transação ordinária é possível ser feita pela proposta individual do credor ou do ente federado. A União pode fazer uma apresentação de uma transação. É possível a adesão, que foi feito isso ao ano passado, que publicou um ato, esse ato viabilizou até uma certa data a adesão de contribuintes naquela modalidade. E existem outras duas modalidades que ainda não foram regulamentadas, que é a modalidade para débitos de grande repercussão, de contencioso de relevância controversa e tudo mais. Como é a história do PIS e COFINS, o ICMS dentro da base de cálculo do PIS e COFINS, insumos sobre PIS e COFINS e tudo mais, que esse seria um grande assunto que poderia ser objeto de transação tributária e ainda não foi. Então, seria uma forma de resolver aquelas contendas potenciais, mas por falta de regulamentação ainda não existe esse movimento para encerrar essas questões que são tão relevantes para a gente. O que realmente é bem interessante para a gente são os itens 4.2, 4.3 e 4.4, tá? Na transação extraordinária, até o final do nosso mês agora, de junho, é possível parcelar débitos inscritos em dívida ativa através de uma entrada de 1% do valor do débito dividido em 3 parcelas. O restante pode ser parcelado em até 81 vezes, mas para pessoa física, ME, EPP e algumas entidades com características de pequena empresa, é possível parcelar em até 142 vezes. É importante lembrar que existe a possibilidade desse diferimento da primeira parcela para o último dia do terceiro mês consecutivo ao mês da adesão. Então, é um alívio de caixa para débitos inscritos. Então, é importante as empresas terem ciência da possibilidade de adesão disso até o final desse mês, que realmente a gente sabe que existe um projeto de lei, que é o tal do PERT Covid-19, que existe esse movimento, é um projeto de lei 2.735 de 2020, está na Câmara, mas até agora a gente não tem uma certeza sobre sua aprovação. Então, se ele for aprovado, para vocês terem uma ideia de tão vantajoso seria para um cenário de adesão de um contribuinte, ele prevê um plano de desconto de até 90% de juros, multas, encargos e tudo mais. É possível utilizar o prejuízo fiscal para abater parte parte do débito. E o mais interessante é quem tem saldo de crédito de imposto federal poderá usar para fazer um pagamento parcial também daquele débito, em até 30%. Em empresas que possuem imóveis, também poderia ser feita uma quitação parcial, dando esse imóvel como parte do pagamento. Se eu não me engano, até limitado a 30% do débito. Então, existe esse cenário, é incerto, mas pode ser realmente um caminho importante para aliviar o caixa da empresa se esse projeto de lei ser seguido e aprovado, sem veto e realmente dentro do cenário de uma pandemia ele poderia cair muito bem, tá? Voltando, então nós temos a possibilidade também naquele item 4.3 do negócio jurídico processual. Esse já existe a previsão legal, é possível aquele contribuinte que tem uma ficha boa, um histórico positivo dentro da procuradoria e demonstrar que ele tem realmente débitos inscritos em dívida ativa que surgiram por conta dessa situação de deficiência de caixa, por conta dessa pandemia, ele pode fazer esse requerimento
é feito diretamente no site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e ele permite negociar dívidas por um plano de pagamento de até 120 meses. Aí ele é homologado e dentro da execução fiscal o juiz homologa e aquilo lá encerraria. São 120 meses, é um fluxo bom de pagamento. Aproveitando e lembrando que a taxa Selic hoje está num patamar baixo. Só que não existe desconto. Então, se a gente pega nessa perspectiva de um PERT Covid-19, que ainda está em projeto de aprovação e tudo mais, pode ser realmente interessante que ele siga e a gente tenha essa vantagem de ele ser aprovado e a gente conseguir ter um alívio de caixa importante. Então, no item 5, no item 4.4, parcelamentos ordinários de débitos correntes, algumas empresas hoje estão se socorrendo dos parcelamentos ordinários, que são aqueles que nós podemos dar entrada de imediato, seja no site, que é o parcelamento simplificado, seja o parcelamento ordinário, que é aquele que nós fazemos o protocolo dentro da Receita ou Procuradoria, e ele, infelizmente, também não tem descontos, mas ele tem um alívio de caixa de até 60 meses para pagar determinado débito. Então, realmente ele pode ser bem importante e significativo nesse momento de dificuldade de caixa. Lembrando que se o débito não é pago dentro dos 30 dias, nós temos as multas de mora, temos a incidência dos juros Selic e tudo mais, mas dentro de um cenário de baixa liquidez, esse remédio, que é o parcelamento ordinário, pode fazer frente, pode ser significativo para as empresas nesse momento. Outra medida que o governo propôs e realmente tem ajudado bastante é a suspensão de entregas de obrigação acessória. Então, a DCTF de abril a junho, ela foi postergada para ser enviada até 14 de julho, e a ECD, que também foi prorrogada para o final desse mês. Isso é uma medida interessante. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas para dar um spoilerzinho, esse tipo de medida pode ser uma forma de nós viabilizarmos talvez uma denúncia espontânea, uma medida que possa realmente criar um método para economia tributária. E também foi objeto de suspensão das obrigações acessórias, de prorrogação das obrigações acessórias, a DEFIS e a DANS do Simples Nacional, então elas foram prorrogadas agora para até o final do dia 30 de junho. Nós também tivemos, dentro do item 6, prorrogações de CND e suspensão das cobranças administrativas, medidas que a Procuradoria e a Receita Federal editaram justamente para viabilizar um momento, reconhecer que existe um momento de transição que não permite medidas de cobrança administrativa, de rompimento de parcelamento, de protesto de dívidas, situações em que existem uma certa sensibilidade nesse momento de dificuldade de caixa das empresas. Então, esse tipo de medida de suspensão de aviso de cobrança, exclusão de parcelamento, nada mais é do que viabilizar essa situação de desconforto, desconforto momentâneo das empresas de conseguir quitar seus débitos e esse reconhecimento dessa dificuldade geral de todos, né? Então, por fim, dentro das medidas e oportunidades que a nova legislação já prevê, são as isenções de tributos indiretos para o combate à pandemia. Muitos produtos tiveram isenções reconhecidas tanto no âmbito federal, estadual, como o álcool gel, os testes para a Covid-19, os insumos que nós usamos e aplicamos para a sua utilização. E o mais interessante situações de facilidade de fazer a importação desses produtos também foi uma vantagem, uma grande experiência positiva em favor dos importadores. Então, quando nós temos uma Anvisa e outros órgãos reguladores, o Ministério, por exemplo, da Agricultura, facilitando a importação de produtos,
nós ganhamos experiência e know-how sobre esse meio que nós estamos hoje de facilitação do comércio. Então, a pandemia tem seus reflexos negativos, mas também trazem algumas oportunidades. E a gente espera que com essa possibilidade de nós termos um fluxo melhor de negociações, de vendas, que essas medidas de facilitação da pandemia sejam também incorporadas para a legislação para outros produtos. E assim a gente segue para o próximo slide. Medidas imediatas já disponíveis. Então, nós temos aqui, diferentemente do que nós vimos, que são medidas que o governo implementou por conta da pandemia e para viabilizar um reconhecimento de postergação de tributos ou para assegurar uma situação de emergência, aqui nós vemos algumas oportunidades que estão na legislação e que podem fazer frente a uma economia de imediato. Primeiro, para tributos diretos, nós podemos ver que a medida provisória 366 de 2020 ela traz uma interpretação interessante sobre uma possibilidade de dupla dedução de uma despesa, tá? Então, ela permite que as empresas no lucro real que optarem pela suspensão do contrato de trabalho tenham uma dupla dedução da despesa da ajuda compensatória de 30% do salário. Então, essa medida provisória que permite a suspensão ou a redução do contrato de trabalho, no caso da suspensão, é possível o empregador pagar essa ajuda de custo, que pode variar até 30% do salário. Essa ajuda de custo, ela, em tese, ela não é um valor que seria reconhecidamente uma despesa necessária. O empregado não está trabalhando. Mas a legislação reconhece que existe essa despesa, que ela é uma despesa boa, necessária, útil, e no caso, ela ainda realmente reconhece no artigo 9º, parágrafo 1º, que ela tem que ser excluída do lucro líquido para fins da determinação do imposto de renda e contribuição sobre o lucro para as pessoas jurídicas que são tributadas pelo lucro real. Então, essa ajuda de custo, ela também nem seria reconhecida como um conceito de salário para fins de contribuição previdenciária e os demais tributos incidentes sobre a folha. Essa ideia de ajuda de custo é um incentivo para a empresa deixar de desligar aquele empregado nesse momento de pandemia e restrição do crédito. Então, a gente reconhece aqui que é realmente uma oportunidade caso a empresa opte por isso. E nem todo mundo está falando dessa dupla dedução. Cenário também de Covid-19, perdas na apuração do imposto de renda durante a crise. Perdas no estoque, perdas para devedores de liquidação duvidosa. Então, nessas situações em que nós temos na legislação que as perdas ou obsolescências de estoque, desde que lastreadas por laudo ou certificados de autoridade competente, elas poderão compor o custo de produção de bens e serviços vendidos. Nessas hipóteses, que é importante, é de extrema importância que seja realizado um controle gerencial do estoque, a fim de que as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real possam deduzir eventuais perdas decorrentes dos prejuízos causados pelo Covid. E aí é que é interessante a empresa estar lastreada de documentos para conseguir comprovar essa perda e a recuperabilidade, essa prova de que aquele valor está correto. Então, para créditos de liquidação duvidosa, também podem ser deduzidos as despesas como despesa da pessoa jurídica optante pelo lucro real, desde que seja comprovado o inadimplemento contratual. Aí nós vamos naquelas 3 hipóteses, né, que todos conhecem da Lei 9430, que é até R$5.000, vencidos há mais de 6 meses, independente de procedimento judicial. Entre 5 e 30 mil, vencido há mais de um ano, independente de procedimento judicial, mas mantida a cobrança administrativa, ou aquele superior a 30 mil, vencido há mais de um ano, iniciado e mantido o procedimento judicial de cobrança. Então, são situações que a gente pode fazer essa reavaliação interna e viabilizar uma economia tributária. Uma outra oportunidade seria até reduzir a taxa de depreciação. Não coloquei aqui,
mas diminui a despesa, né? Você vai ter uma despesa menor se você demonstrar que reduziu a capacidade, o uso das máquinas, do ativo, por conta das plantas estarem paradas, não estão funcionando. Então, pode ser uma outra oportunidade também reavaliar a taxa de depreciação. Se nós chegarmos agora nesse item 1.3, nós temos que lembrar que, como a gente falou, né, a ECF foi prorrogada, é possível fazer a entrega antecipada dela para usar o saldo negativo, é permitida a compensação desse saldo, né, nos 3 primeiros trimestres da empresa que for tributada pelo lucro real, mas a compensação do saldo negativo realmente tem esse impedimento, desde que você tenha entregue a ECF. Então, antes de julho, entrega e pode fazer uso desse saldo negativo, lembrando que existe aquela trava em relação às estimativas. Então, e também existe aquela questão de vários tributos terem sido prorrogados. Então, realmente tem que estudar para ver o saldo negativo e a possibilidade de compensação cruzada com outros tributos. Voltando, nós temos a variação cambial. Essa solução de consulta que nós colocamos aqui, ela deixa bem clara essa possibilidade de nós nos valermos dessa opção que o legislador deu de trocar o regime tributário de reconhecimento da variação cambial. Então, nós temos assim, o default, automaticamente a empresa opta pelo regime de caixa, mas algumas pessoas jurídicas fazem uso da opção para que ela seja classificada como competência. E ela fez essa opção lá em fevereiro. Em março, nós observamos que houve uma variação muito maior do que 10% para essa variação cambial. Nessa hipótese... Não bate com bola em cima, né? eu peço que vocês deixem no mudo o seu microfone, por favor. Mas um pouquinho. Mas você gosta de chá? Então, essa opção do caixa automático, a opção automática que é a de caixa, ela às vezes não é a opção de todos, né? E há a possibilidade de você fazer essa mudança quando você observa que a variação da taxa de câmbio foi maior do que 10%. E essa possibilidade é o caso aqui. Imagina que uma empresa exportou $100 em 2 de março. Aí ela tinha a perspectiva de ganhar R$450 em relação àquela exportação. Isso naquele dia 2 de março. Aí no fim de março a expectativa passou a ser de 520. Esse ganho sobre a variação cambial tem que ser oferecido à tributação. O que a gente está colocando aqui é que existe, inclusive por força dessa solução de consulta, a possibilidade de migrar para a próxima declaração seguinte do mês de março, que seria a de abril, a possibilidade de trocar de regime. E lembrando que a obrigação da DCTF de abril ela foi prorrogada. Então, nós podemos entregar ela agora, até o final do mês, com a possibilidade de indicação desse regime de tributação de março relacionado ao regime de caixa. Então, fazer essa inversão. É interessante porque você pode postergar o pagamento desse reconhecimento da variação cambial. Não, na verdade, ela vai ser prorrogada até meados de julho. Então, é interessante essa alteração do regime de reconhecimento da variação cambial justamente para postergar esse pagamento. E no item 2, aqui nós temos a discussão sobre a denúncia espontânea de declarações pendentes. Aqui é interessante porque a denúncia espontânea ela permite o pagamento de tributos apenas com o incremento de juros de mora, mas ela exclui da obrigação do pagamento a multa de mora ou a multa punitiva se for feito antes do início da fiscalização. Há uma certa resistência da denúncia espontânea por parte dos entes tributantes, justamente porque eles entendem que, quando você tem um tributo por homologação, você tem uma obrigação acessória vinculada a ele, aí nós temos, no atraso da entrega da obrigação acessória, nós temos a aplicação da multa de mora.
E aí, nessas situações, quando existe essa entrega a destempo, aí a gente vai ter que pagar os 20%. Só que qual é a situação hoje? Nós temos uma postergação dessa entrega dessas obrigações acessórias. Então, a DSTF, a ECD, a Defisa, a DANS, todas elas foram prorrogadas naquele período. Então, é possível defender que existe a possibilidade de se pleitear os benefícios da denúncia espontânea para esses tributos que estão vinculados a essas obrigações acessórias. Justamente porque é o típico caso em que nós entendemos que apuramos errado, pagamos isso antes de qualquer fiscalização e reconhecemos que temos a obrigação de pagar os juros de mora. Mas, em relação à pena de multa de 20%, aí ela realmente poderia ser defendido que ela não é exigível por conta de você classificar isso como uma denúncia espontânea. Então, veja, eu pessoalmente entendo que é realmente defensável, é possível que o fisco venha a interpretar isso de que não é efetivamente uma denúncia espontânea, porque você já tinha a obrigação de apurar e declarar naquela época, só que a obrigação acessória só foi entregue agora, então realmente ainda vai ter muita discussão se é possível ou não defender que existe a denúncia espontânea para essas obrigações acessórias que foram prorrogadas. Mas fica essa dica que pode ser realmente bem interessante para empresas que reconheçam que existem uma diferença a pagar relacionada ao que foi pago de DARF no mês de apuração e agora em relação à entrega da obrigação acessória. Então, a gente pode seguir aqui. Oportunidades para minimizar os reflexos da pandemia. Aqui é interessante, e eu acredito que é informação de todos, que uma enxurrada de ações judiciais ocorreu nesses últimos meses para tentar postergar o pagamento de tributos, principalmente tributos federais e estaduais. Até tributos aduaneiros também foram objetos dessas discussões judiciais. Qual que é a ideia principal dessa discussão? Eles querem, o que o contribuinte pede é que eu não tenho condições de fazer o pagamento, nem na empresa eu tenho ela aberta agora por conta das ordens de restrição de circulação de pessoas. A empresa está realmente incapacitada de pagar esses tributos, mas não é por vontade dela, é porque a circunstância de todos ali inviabiliza que eu faça esse pagamento. É uma inexigibilidade de conduta adversa, como o pessoal apresentou nas petições hoje ao judiciário. E, por outro lado, existe o reconhecimento também de atos infralegais que possibilitam fundamentação nesse sentido. Então, a Fazenda Nacional editou uma portaria, que é a 12 de 2012, o CONFAS editou dois convênios, né, o 126 de 2017 e o 181 de 2017, reconhecendo essa possibilidade de que situações de calamidade pública, de situações realmente em que o contribuinte não tem condições de recolher, de continuar a sua atividade, que sejam postergados esses tributos justamente por esse momento tão sensível que o contribuinte está passando. Essa situação, esse fundamento de sobrevivência da empresa, ele é realmente muito importante. Mas o que hoje nós vemos de levantamento da Procuradoria, da Fazenda Nacional, principalmente, que dentro das 250 ações que foram analisadas no contexto da Covid-19, apenas 20% conseguiram eliminar. Tá? Qual é o principal argumento favorável à Fazenda? É que para ter uma moratória é necessário ter uma lei específica para prever isso. E o outro argumento que o judiciário vem utilizando é que para você ter essa moratória, para existir um fundamento econômico-social para ela existir, nós temos que ter um levantamento importante, um levantamento do Poder Executivo para identificar que é necessário essa moratória ser implementada.
Então, se o judiciário interferir nessa decisão do executivo de viabilizar esse tipo de postergações, é uma situação realmente que pode interferir um poder no outro. Na minha opinião, eu confesso que eu caminho mais no sentido de reconhecer que essas decisões deveriam ser revistas. Hoje, na segunda instância, o cenário também não é favorável aos contribuintes, mas, poxa, a gente acabou de falar de denúncia espontânea. A denúncia espontânea é uma situação em que o contribuinte reconhece que tem um erro, vê uma situação de que ele não está numa situação de dolo ou de não pagamento voluntário daquele tributo. Ele vai nessa situação de poder pagar sem reconhecer o valor da multa devida. É mais ou menos o que acontece, na minha opinião, o que acontece aqui. Ele não tem a viabilidade para fazer o pagamento desse tributo nessas circunstâncias que são extremas. Por isso que deveria ser reconhecido esse tipo de direito. Mas, enfim, o Supremo teve 2 liminares negadas, então foi do presidente Dias Toffoli, então a gente tem que esperar ainda uma definição do STJ, do Supremo, para ver o que vai acontecer em relação a essa matéria. Vamos seguir mais um pouco. Pagamento de salário para pessoa que não está trabalhando, isso é ou não uma verba salarial? Quando nós estamos discutindo a questão previdenciária, um aspecto que é muito importante é se existe uma contraprestação em relação àquela verba paga para o empregado para se caracterizar como uma remuneração, um salário. Quando nós estamos com a empresa fechada, esse funcionário está recebendo, mas não está fazendo essa contraprestação, esse trabalho, algumas decisões, principalmente de verbas que não representam, que representam um caráter indenizatório, que não é salarial, reconhece que não incide verba previdenciária, patronal, empregados e tudo mais. Labora contra essa tese algumas circunstâncias relacionadas à repetibilidade. Eu peço novamente que deixe no mudo o microfone, por favor. Algumas situações em que a verba previdenciária acaba incidindo, mesmo não existindo contraprestações, são decisões do Supremo e do STJ reconhecendo que esse pagamento vai fazer frente a um cômputo de previdência social para o empregado na hora da aposentadoria. Nesse caso, existe realmente o cômputo para fins providenciários. Então, pode ser que essa tese possa não prosperar, mas ela faz muito sentido. O empregado não tem uma contraprestação, ele não dá uma contraprestação direta em relação àquele salário que ele está recebendo. Então, pode até vingar essa tese. Outra questão realmente interessante é o home office. Hoje, o home office está sendo... o teletrabalho é o momento realmente... É o que viabiliza o faturamento, é o que viabiliza as empresas de consultoria, de serviço, e algumas relacionadas até a comércio, a deixar as portas abertas, virtualmente falando. Elas conseguem hoje operar remotamente através do home office. Isso daí, quando a gente pensa em ajuda de custo, porque o home office ele atende à urgência, atendeu à necessidade de imediata, mas muitas empresas viram que onerou o empregado. E o que o empregado pediu foi uma contraprestação, uma ajuda de custo de internet, de energia elétrica, para ele sustentar essa despesa extra que, eventualmente, a gente não tinha essa expectativa. Em relação a essa ajuda de custo, o Supremo já se manifestou, o STJ também, que ela tem um nítido caráter indenizatório e ela não pode ser considerada um salário para fins previdenciários. Eu entendo também que tem um aspecto de dedutibilidade bem comprovado, né? O empregado tá dispondo daquele custo para viabilizar a atividade empresarial, então
para fins previdenciários está bem claro, mas para fins de apuração do imposto de renda também me parece uma despesa boa, dedutível. Já no item 4, quando nós falamos de redução de grau de risco pelo teletrabalho, home office, de estabelecimentos fechados, nós temos a seguinte situação. Veja que interessante. Quando o empregado, né, do ponto de vista de saúde pública, né, quanto menor a circulação dessa pessoa, quanto menor a concentração das pessoas no ambiente de trabalho, ou pela inexistência de pessoas dentro daquele ambiente de trabalho, porque o estabelecimento está fechado, é natural que a gente pense que existe uma redução do risco ambiental do trabalho. É natural que aquelas atividades que possam ser classificadas como atividade de risco não sejam mais tão arriscadas do ponto de vista de acidente de trabalho ou de doença, para que tenham um grau de risco de tributação previdenciária tão elevado. Por exemplo, bancos basicamente todos eles adotaram home office. Esses daí, eles ainda têm uma classificação de risco de 3%. É justo se a pessoa não tem essa possibilidade de ter um incremento nesse risco se eles estão trabalhando de casa, ou então aquele estabelecimento que faz tintas ou que produz embalagens, está classificado com grau de risco 3. Se ele está fechado durante 3, 4 meses, qual é a possibilidade de risco do empregado sofrer um eventual acidente de trabalho? Me parece que não faz sentido exigir esse incremento do grau de risco nesse momento em que os estabelecimentos estão fechados ou que o empregado está trabalhando em home office. E o mesmo raciocínio faz para o FAP, que poderia ter pelo menos um fator de redução nesse período em que as pessoas não estão disponíveis dentro do ambiente de trabalho. Os produtos aplicados ao combate da Covid-19, muitos deles foram reconhecidos como objeto de isenções, diferimentos e tudo mais. Alguns produtos não foram e alguns contribuintes estão questionando a não classificação deles como produtos essenciais e teriam uma incidência de ICMS e IPI reduzida. Então, sendo o caso de vocês e queiram perguntar se é o caso específico da empresa, pode mandar também no chat. Vamos lá. Teses para afastar a tributação e preservação de caixa. Nós estamos já chegando para o final, tá? A ideia é, quando nós estamos falando de exclusões de base de tributação, a gente sempre vem a ideia da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Sim, esse daí é o grande precedente, o Supremo já reconheceu que é possível que esse tipo de verba não representem ou não representam um faturamento da empresa, então o ICMS é uma receita do governo do estado, portanto não compõe a base do PIS e COFINS. E isso desdobrou em outras ações, que são as teses filhotes da exclusão do PIS e COFINS. Isso é importante porque nesse momento em que as empresas estão precisando de caixa, utilizar dessas liminares e fazer frente à possibilidade de você executar provisoriamente esse julgado ou vender esse crédito que eventualmente você tenha reconhecido que vai ser reconhecido dentro de um precatório para um terceiro. Então, são esses momentos de dificuldade de caixa que viabilizam a utilização desses tributos que estão aí, que podem ser imediatamente negociados ou compensados. Créditos de insumo do PIS e COFINS, também o STJ já reconheceu que a tese da essencialidade e relevância é fundamental. É o momento de sentar e se debruçar sobre esses créditos para ver se existe alguma coisa que vocês deixaram de aproveitar no passado, e aqueles que fizeram uso de uma ação judicial,
tentar viabilizar, como está no item 4, compensação antes do trânsito em julgado, através de uma tutela de evidência. Não é razoável que o contribuinte espere até o trânsito em julgado para usar essas decisões favoráveis, simplesmente porque a lei assim dispõe, mas ela não consegue ver a razoabilidade e proporcionalidade disso numa circunstância em que o Supremo ou o STJ já decidiram em definitivo sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquela matéria. Então, a mesma sorte a incidência previdenciária sobre verbas indenizatórias. Quando a gente está falando de aviso prévio indenizado, 15% de 15 dias de afastamento, 1/3 de férias, são matérias já pacificadas que podem ser aproveitadas. É importante a empresa fazer uso do item 4? Sim. Fazer administrativamente e correr o risco? Situações muito extremas. Aí tem que avaliar caso a caso qual é a situação da empresa para fazer uso disso. Item 5, substituição de depósito por seguro ou carta de fiança. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, referendou a possibilidade de substituir o depósito que foi dado em garantia dentro de um processo judicial por um seguro ou carta de fiança. Existe uma certa relutância do judiciário em relação a esse reconhecimento da medida. Infelizmente, a gente vem brigando muito em relação a isso, mas a possibilidade de trocar essa garantia é uma viabilidade para incrementar o caixa de imediato. Faço votos que todos façam uso disso, porque quanto mais pessoas pedindo, mais sensíveis eles vão ficar em relação a essa matéria. Pedidos de restituição e ressarcimento é um tipo de matéria já pacificada quando nós reconhecemos que existe urgência no pedido de recuperação desses créditos. Existe uma lei, ela é a 11.457 de 2007, que já prevê que após 360 dias do pedido administrativo, existe a mora administrativa para análise desse pedido de restituição e ressarcimento de tributos para tributos federais. Então, o contribuinte não tem que ficar eternamente esperando a Fazenda analisar aquele crédito, ela precisa respeitar o princípio da eficiência e fazer decisão daquilo. Um exemplo que nós tivemos recente foi um caso estadual de pedido de crédito acumulado, o ECREDAC, aqui em São Paulo, e que a empresa pôde habilitar e reconhecer esse crédito através de um mandado de segurança, justamente porque o juiz entendeu que o Estado de São Paulo não pode simplesmente abandonar o pedido e analisar quando ele puder, né? Ele precisa ter essa eficiência. Os últimos 4 pontos, muito rapidamente: incidência de contribuições de terceiro com limite até 20 salários mínimos. É uma tese que está sendo vencedora no Superior Tribunal de Justiça. A ideia é que existe uma lei de 81 que ela não foi revogada, ela prevê a limitação de até 20 salários mínimos na apuração do 5S. É realmente significativo se a gente pegar a apuração de várias empresas com porte significativo de massa salarial. A exclusão dos títulos da tarifa de ICMS energia elétrica é realmente significativo, porque nós temos com 60 meses de conta já de apuração de ICMS ali, que o STJ já pacificou, em uma das sessões, uma das turmas do STJ pacificou favoravelmente aos contribuintes, uma estava pacificada, mas acabou julgando desfavorável recentemente. Existe um embargo de divergência hoje para analisar essa matéria. É possível que exista um instituto, aplicado um instituto que chama modulação dos efeitos da decisão do STJ. Esse é o grande risco, porque quem entrou com a ação antes dessa modulação de efeitos consegue recuperar os 60 meses, quem não entrou vai perder. Não existe pauta ainda no STJ para decisão desses embargos de divergência, mas tem que ficar atento para evitar esse tipo de perda de uma oportunidade, tá? Afastar o imposto de renda e contribuição sobre o lucro sobre juros de indébitos tributários e indenizatórios é uma questão muito clara. Ela se relaciona
a possibilidade de a gente classificar aquilo como não um incremento, mas uma recomposição de um prejuízo ou de um caixa. Então, é uma grande oportunidade, principalmente para aquelas empresas que tiveram grandes recuperações e indenizações pagas no período, em ações judiciais, por exemplo. E o planejamento tributário, como a gente colocou lá em cima sobre reavaliação dos créditos de PIS e COFINS e tudo mais, é o momento para sentar e realmente gastar energia para fazer esse tipo de reavaliação, para encontrar esses pontos que vocês podem identificar de oportunidades de crédito. Ou utilização de JCP, benefícios fiscais da SUFRAMA, enfim, aplicar tratados internacionais em operações quando você escolhe uma outra jurisdição que tem um tratado com o Brasil, tentar pensar na sobrevivência da empresa como um todo. Então, eu devolvo a palavra para o professor Apolinário, eu agradeço a oportunidade e eu vou tentar colocar o controle do slide para você, ok? Ok, Rodrigo, primeiramente, muito obrigado. Eu acho que agregou bastante as considerações, os temas que você trouxe. Tivemos uma boa interação aqui do time, dos participantes. Eu tive aqui muitas perguntas que eu vou tentar rapidamente colocar as principais. E como teve muita interação e até por conta da extensão do tema, daria para ficar mais pelo menos 1 ou 2 horas debatendo sobre isso. Mas nós vamos aproveitar as dúvidas que surgiram e provavelmente vamos fazer uma nova rodada para aprofundarmos em alguns temas específicos que o pessoal colocou aqui. Mas, aproveitando o que o pessoal colocou, Rodrigo, eu vou colocar para você algumas principais e as demais, depois eu tomarei liberdade de encaminhar para que você possa respondê-las. Mas, de forma geral, o que eu percebi muito aqui é que existem algumas dúvidas pontuais, mas também existem algumas dúvidas um pouco mais abrangentes, ligadas principalmente à questão de monetização de créditos. O que eu percebi bastante aqui, em pelo menos 2 ou 3 questões, foi muito ligado à questão de como monetizar os créditos de PIS e COFINS das ações ganhas, como monetizar eventual saldo credor e impostos pagos a maior, tanto PIS e COFINS ou também créditos acumulados de ICMS. Nesse ponto específico, você já até colocou que já há precedente, e isso é muito interessante, em relação a créditos acumulados de ICMS, que já há precedente do judiciário ter sido acionado e ele também aí propiciar, ser um canal que propicia também aí uma forma de monetização desses créditos. Acho que isso é um precedente interessante. Normalmente essa discussão ela acontece muito no federal, no âmbito federal, PIS e COFINS e para tributos federais. No âmbito estadual, como as normas elas não são federais, as normas elas são estaduais e muitos estados que não disciplinam esse processo, São Paulo ainda tem disciplina em relação a isso. De forma geral, a lei complementar é até uma das perguntas do Carlos, que ele colocou, o Cordeiro, como poderia fazer para justamente créditos acumulados de ICMS, com demora de análise pelo fisco estadual, a empresa já poderia utilizar imediatamente para bater o ICMS. Isso acho que você já acabou tocando rapidamente na sua fala. Ou seja, é um precedente sim que existe. Normalmente as empresas elas acabam não seguindo muito por esse caminho, acaba sendo um caminho que tem que ser assim, o último recurso, porque o fisco estadual, normalmente, quando você entra com um pedido desse, ele faz o que a gente chama daquela radiografia geral da empresa. O pedido ele é complexo e, normalmente, a casa tem que estar muito bem arrumada para que ele possa liberar ou devolver, o que a gente chama de devolver dinheiro. Então, muitas vezes, as empresas preferem trabalhar no âmbito administrativo esse processo do que no judicial. Mas se a empresa ela tem um nível de governança muito bom, ela tem uma qualidade de informação muito boa, essa sim é a empresa que valeria a pena explorar o contencioso judicial e não o procedimento administrativo. Acho que é por aí, né, Rodrigo? Não, sem dúvida alguma. Essa ideia de startar uma fiscalização é uma coisa que tem que estar sempre em mente daquele que é pedinte do crédito do ECREDAC. Na circunstância concreta que eu comentei, existia os processos já pedidos, já tinham mais de 2 anos, e
e a gente observou que a Fazenda do Estado realmente não tinha ainda notificado o contribuinte em relação àqueles pedidos. Existia apenas aquela conversa com o fiscal de que existia potencialmente os créditos, mas nada formalizado. E aí, com base nessa interpretação de que existe uma determinação de eficiência e pela razoabilidade de não se aguardar todos esses anos para uma análise de um pedido de crédito, foi feito inclusive da forma simplificada, não se faz lógica nenhuma ficar aguardando aquilo lá durante tantos anos. Justamente nesse sentido que foram concedidas inclusive algumas liminares no Tribunal de Justiça em segunda instância. Então, mas com todas essas ressalvas que você trouxe, que são realmente muito importantes. Okay. Rodrigo, deixa eu só pegar mais uma aqui para colocar para você. Foi até uma última enviada pelo Fernando Ferro, que diz o seguinte: seria possível entrar com ação pelo fato de não ter havido de maneira ágil sobre a liberação da prometida ajuda financeira às micro e pequenas empresas? Muitas quebraram ou estão quebrando. E, em contraparte, requerer a suspensão, diferimento, isenção, redução de base de cálculo, já que os valores e a parte das receitas subsequentes seguem fluxo de indenização, manutenção das entidades empresariais que estão em seu planejamento de ganhos comprometido. Ou invocar o fato príncipe ou lei similar nesse sentido. Isso aqui seria basicamente o que as pequenas empresas podem fazer por conta da promessa não cumprida de ajuda financeira, né? Nós observamos que, pelo menos na semana passada, muitos contribuintes que estão classificados como Simples Nacional receberam no ECAC aquela informação de quanto teve de fluxos de faturamento para viabilizar o pedido de aporte financeiro, né? Então, me parece que é questão de tempo para chegar esse empréstimo que o governo realmente, a passos de tartaruga, vai conceder, mas, a princípio, sob esse saldo de empréstimo, me parece que esse programa vai atender e vai viabilizar um incremento de caixa de imediato. Mas fazer uso daquela decisão judicial, daquele fundamento para questionar a suspensão dos tributos federais dentro do cenário que nós já apresentamos, que não está tão favorável assim, tanto na primeira como na segunda instância, inclusive algumas decisões monocráticas do Supremo, não sei. Hoje o que me parece fazer mais sentido, porque essa questão dos tributos federais não vai ter uma possibilidade de você ter uma certeza sobre o êxito dessa ação, mas você sabe que dentro do plano do Simples Nacional nós temos aí as suspensões dos parcelamentos, as suspensões dos pagamentos dos tributos até agora, em junho. Então, dentro do cenário do Simples Nacional, o que me parece mais urgente e que vai ser realmente pago agora é essa capitalização viabilizada por essas adoções do Banco Central dessas medidas. A Receita já fez o lado dela de informar quais são as capacidades de pagamento de cada um com os valores de faturamento de 2018 e 2019. Agora falta a gente ter o suporte financeiro já disponibilizado pelas instituições financeiras após essas medidas do Banco Central da semana passada. Faço votos que isso saia muito rápido. Legal. Rodrigo, só mais uma bem rápida, e até peço desculpa para todos aí pelo pouco de atraso, mas acho que vale a pena só para fechar mais uma pergunta, pelo menos, que é em relação à variação cambial. Quem fez a pergunta foi a Gláucia Nazaré. A variação cambial, ela pode ser mensal a alteração do regime de competência para o regime de caixa? Cita ainda a consulta COSIT 208 e 18, ou deverá ser adotada para todo o ano 2020? Bom, me parece que ela marca o ano. Então, se você fez em janeiro a opção de caixa, ela vai ser caixa. Ou foi de competência, é competência. O que existiu dentro dessa solução de consulta, a viabilidade para trocar numa situação
de max-valorização ou desvalorização do real. Então, dentro desse cenário de exceção é que você pode fazer essa troca, não fazer isso mês a mês. Ok. Pessoal, existem mais algumas questões aqui colocadas. Eu vou tomar a liberdade de enviá-las depois ao Rodrigo e depois a gente retorna. E algumas delas elas estarão nos nossos próximos eventos. A partir de agora a gente terá outros eventos semelhantes a esse, justamente focando na situação que a gente vive hoje. Ou seja, a nossa realidade é trabalhar dentro de uma normalidade em que devemos buscar todos os meios necessários para melhorar o fluxo de caixa das empresas. E a gente está iniciando uma série relacionada a esse tema. Alguns temas colocados aqui serão objetos de outras reuniões como essa, como principalmente temas ligados à questão da materialização do crédito de PIS e COFINS. Essa questão veio colocada. Créditos diversos, como isso tem reflexo contábil em relação ao reconhecimento das incertezas existentes. Então, nós vamos trazer aqui para debater esse tema, o que a gente chama de equipe multidisciplinar. Vamos trazer aqui advogados e também auditores e contadores para nos falar um pouquinho, porque as visões são sempre, às vezes, um pouco divergentes do contador e do auditor. Então, nós vamos trazer, na verdade, informações dos dois lados para a gente poder avançar nesse tema, que é o tema que vem sendo, de fato, explorado. Ou seja, na medida em que as empresas possuem um saldo credor relevante, pagamento maior de tributos, ou, enfim, até que ponto esses saldos credores, esses saldos que ficam parados na contabilidade, até que ponto a liquidez dele ela é de fato confirmada ou não, e a perspectiva de realização, e como isso pode impactar as DFs. Então, a gente vai trabalhar isso dentro de um contexto até mais amplo pelo qual o tema pede. Eu convido a todos a conhecerem um pouco mais a ANEFAC, os nossos canais, diversos canais que nós temos, tanto no site vocês vão ter acesso ao portal, aqui todos os conteúdos que nós produzimos, e principalmente queremos que você venha fazer parte também da ANEFAC e possa também ser um colaborador nessa discussão, um colaborador de conteúdo, como muitos aqui que já são da casa, estiveram aqui presentes também contribuindo no nosso debate. Vocês são nossos convidados a nos conhecerem mais e também colaborar conosco, ok? Muito obrigado, mais uma vez, Rodrigo, obrigado, e nos vemos nos próximos eventos. Até logo, pessoal. Obrigado. Foi um prazer.